para a nossa sobrevivência, somos portadores de emoções. Saber reconhecê-las, expressá-las, administrá-las em proveito do próprio crescimento, mas nunca negá-las, porque fazem parte do nosso próprio arcabouço existencial. O neurologista Antônio Damasio, em O Mistério da Consciência, nos diz que as emoções são parte dos mecanismos biorreguladores com os quais nascemos equipados, visando a sobrevivência. Por isso que, em diferentes partes do mundo e em diversas culturas, as emoções são tão facilmente reconhecidas. Então nós vemos que a ciência considera como parte dos mecanismos biorreguladores, ou seja, reguladores da vida. As emoções funcionam como um sinal de alerta, de alarme, como uma preparação do corpo para aquilo que os sentidos percebem. E o corpo tem que dar a resposta devida de acordo com a situação que nós vamos vivenciando. Mas também, por isso mesmo, podemos perceber nas diversas culturas as manifestações emocionais presentes. E isso se refere a um estudo feito pelo psicólogo Paul Ekman, que verificou que em diversas partes do mundo as expressões faciais denotavam as emoções, dando mostra que se tratava de algo universal, de uma manifestação universal que fazia parte de todas as nossas ferramentas para o processo evolutivo que seguíamos. E nos diz Joana de Ângeles em Amor, Imbatível Amor, que a emoção pode ser definida como uma reação intensa e breve do organismo a um lance inesperado, a qual se acompanha de um estado afetivo de concentração penosa ou agradável, do ponto de vista psicológico. Também pode ser definida como o movimento emergente de um estado de excitamento, de prazer ou dor. Então temos um impulso no nosso organismo. Funciona como uma fagulha que é acesa e que nos aponta determinada direção. Um lance inesperado que traz consequências psicológicas, que faz parte do nosso arcabouço animal, mas cuja psique humana já ressente os seus efeitos. E são justamente esses efeitos que nós temos que tomar cuidado, temos que conhecê-los para saber se os nossos instintos não nos estão levando a decisões ou atitudes exageradas. Saber se as nossas emoções não estão sendo canalizadas de forma destrutiva, porque esse que se torna o problema. O problema não é ter emoções, porque todos as temos. E se temos, faz parte do projeto divino para cada um de nós. Faz parte de uma energia necessária para o nosso processo evolutivo. Mas quando não sabemos direcionar aquilo que nós temos, isso sim se torna destrutivo. Por isso que nós temos que estar atento se as emoções geram sensações no sentido do prazer ou da dor. No reino animal, isso eram sinalizadores. Gerando estímulos de prazer, o animal seguia em seu encalço. Gerando dor, disso o animal, de certa forma, se afastava. Mas nesse intermédio, nesse meio, o homem atinge a consciência. E isso faz uma diferença incrível em seu processo. Os animais não possuem discernimento, não possuem a razão, mas nós, seres humanos, já a possuímos. Não devemos somente ser direcionados àquilo que causa prazer. E não devemos nos afastar sempre da dor. É lógico, são sinalizadores importantes. Não significa negar as emoções, negar os instintos, negar os impulsos, mas aprender a lidar com elas. Canalizá-las de forma devida para que esses impulsos não sejam algo destrutivo para as nossas vivências. Mas será sempre que nós devemos seguir as nossas tendências emotivas, instintivas? É lógico que temos que estar atento a elas, porque são uma sabedoria que foi sendo construída ao longo de todas as eras. Mas temos que saber dosar,
como o tempero que colocamos em uma comida. Se não há tempero, a comida fica sem sabor, não tem o gosto quando a provamos. Se tem um tempero excessivo, ela também não serve para ser provada, mas se está na medida certa, se torna numa grande iguaria. Assim também as emoções. Porque o desafio que temos é dar um passo adiante na evolução. Às vezes aprender a conviver com aquela emoção, com a dor que ela traz, com o prazer que ela traz, mas não nos permitir os excessos. Porque sempre, como já nos advertia o oráculo de Delfos, nada em excesso. Era uma das frases que constavam do oráculo de Delfos. Nada em excesso. Em um animal, por exemplo, a reação a uma determinada situação pode ser correr, imobilizar-se, lutar ferozmente contra o inimigo ou iniciar um comportamento prazeroso. Nos humanos, as reações são essencialmente as mesmas, influenciadas, espera-se, pelo raciocínio e pela sabedoria. Olha como ressalta e nos chama a atenção dessa importante conquista da raça humana, o raciocínio e a sabedoria. Os animais preparam-se para a imobilização, para correr, para lutar ou para fugir. Imaginemos nas eras priscas aqueles animais gigantescos atingindo outros animais menores que tinham que usar das suas artimanhas. A princípio, a emoção os preparava para fugir, quando isso era possível. Bombeava o sangue nas extremidades, nos músculos que precisavam de força e o animal fugia. Ou então paralisava-se. Quantos animais ficam paralisados para sobreviver? Fingem-se de mortos e assim são salvos. Ou então lutar quando não havia jeito. O corpo era preparado para aquele momento. As emoções, funcionando como um laboratório químico dentro do corpo, davam toda a energia necessária para que sobrevivêssemos, e isso acontece até os dias atuais. Há poucos dias atrás eu estava atravessando a rua e olhei para os dois lados da rua, esperei o sinal fechar e ia atravessando. Atravessei a primeira parte da rua, olhei para o lado, não vinha carro, quando já ia dando o primeiro passo, um carro pela contramão passa muito próximo a mim. Meu corpo gelou naquela hora. A respiração parece que ficou paralisada. A pele ainda mais branca, como alva, como uma alma, como dizem, né? Como um fantasma. E eu atravessei a rua, o restante da rua, o corpo começou a tremer da emoção que foi sentida naquela hora. E eu andei e caminhei um pouco adiante. O carro parou logo adiante. E eu decidi conversar com a pessoa que havia feito aquilo, porque havia tomado uma atitude inconsequente, poderia tirar ali uma vida, ou a minha ou de outras pessoas. E quando eu cheguei para conversar com ele, ele: me desculpe, meu amigo, eu estou gelado até agora. Ou seja, o corpo dele também teve aquela reação e ele ficou congelado, por isso parou o carro adiante, porque não conseguia levar o carro adiante. Isso foi um exemplo para mim, dizia ele, foi uma lição, e eu espero não repetir esse tipo de atitude, porque foi inconsequente, inconveniente, eu peço desculpas. Conversamos um pouco a respeito daquele incidente, que poderia ser um incidente fatal, mas ali eu percebia também como agem as emoções. O corpo é preparado para paralisar-se, porque naquele momento, se eu fosse tomado de fúria e corresse, naquele instante poderia perder a vida. Se eu fosse tomado pela raiva depois, poderíamos ter uma briga e o instinto animal levar a consequências destrutivas, danosas, para mim e para o outro. Mas como nós somos portadores da razão, já podemos respirar, já podemos discernir, já podemos usar, como diz Antônio Damasio, o raciocínio, a sabedoria, para perceber o que o corpo diz, mas não ser ditado simplesmente pelas emoções primárias, não ser ditado pelos impulsos, pelos instintos, que são e funcionam até determinado ponto como algo importante, mas que precisam estar aliados à sabedoria, à conquista da razão como algo superior.
Mirei Lopes, na famosa obra Quatro Gigantes da Alma, nos diz que 3 são as emoções primárias, nas quais se encontra toda a gama de reflexos e deflexos de fuga, agressão e fusão possessiva. Seus nomes mais comuns: o medo, a ira e o afeto. Afeto ou amor, ele chama de amor, mas o sentido que ele dá a essa emoção é a busca do afeto, como veremos adiante. Então essas 3 emoções primárias fazem parte de toda a nossa herança animal. Quem é que não sente medo? Quem é que nunca sentiu um tremor, uma sensação desagradável, um desejo de não seguir adiante, um pavor perante determinada situação? E normalmente o medo é interpretado como uma emoção negativa. Mas será que é somente uma emoção negativa? Será que o medo também nos preserva de determinadas situações? Será que envolvidos por essa emoção, o nosso instinto não quer dizer: preste atenção, verifique, observe? Não quer simplesmente nos paralisar, mas dar um freio a um impulso que pode ser destrutivo naquele momento. Quem é que não sente medo? Todos temos, porque faz parte da nossa herança. Patológico que se torna quando esse medo nos paralisa, quando esse medo nos detém, quando devemos avançar, seguir adiante. Quando esse medo nos impede conquistas importantes para o ser espiritual que somos, aí sim o medo começa a se transformar num medo patológico. E muitas vezes precisamos nos precaver de determinadas situações, das agressões físicas, das agressões verbais, de determinadas circunstâncias que não precisamos viver, e o corpo já nos aciona essa proteção chamada medo, mas que não deve se transformar em um fator impeditivo das nossas conquistas. Eu até hoje, passados já algum tempo da atividade doutrinária, muitas vezes chego a determinado lugar, determinado ambiente, e sinto aquela reação inicial como medo a falar no corpo, o tremor, trazendo medo junto com a ansiedade, como veremos adiante. Isso é um resultado perfeitamente natural. Mas eu já me proponho a não me deter por ele. Falo: bom, o medo pode ficar aí, mas eu vou seguir. Eu tenho uma tarefa a cumprir, eu tenho algo a dizer. E darei sequência ao meu projeto. E isso faz parte do arcabouço emocional, da conquista que vamos racionalizando. Assim também a ira ou raiva. Quem é que não sente raiva? Muitas vezes nos templos religiosos, as pessoas veem como uma emoção negativa: raiva, mas você, e outros dizem para alguns que tomam uma decisão mais irada: mas você não é espírita? Está com raiva? Sim, estou com raiva. Estou com raiva porque eu sou ser humano e todos os seres humanos são portadores de emoções. E como a raiva é uma emoção muito natural, nós também sentimos raiva. Mas não precisamos mais, como faziam os animais ou os homens e mulheres da caverna, esgoelar os outros, voar na garganta dos outros, matá-los por conta de nossa raiva. Já podemos racionalizá-la, o que não significa negá-la, reconhecê-la, mostrar, indignar-se, mas transformar essa emoção em algo positivo. Quantas vezes as pessoas tomam atitudes necessárias porque foram tomadas pela raiva e transformaram, canalizaram essa raiva, transformando-a em indignação. A indignação tão necessária dos nossos dias atuais, quando vemos tantas atitudes equivocadas, quantas posturas erradas. Devemos nos calar? Ou somos parte também desse todo que devemos educar, devemos transformar, e por isso a raiva tem que ser percebida, trabalhada e bem canalizada, assim como as emoções do afeto, esse afeto inicial que nos conecta ao outro. E nos animais já verificamos essas reações primárias de afeição, quando Joana de Ângeles nos diz: a fera que lambe a sua cria será no futuro aquela mãe que embalará a criança junto ao seu seio. Ou seja, ali se começam os treinos para o sentimento,
O animal ainda não tem desenvolvido o sentimento. Tem a emoção do afeto, que um dia conduzirá à conquista do amor. E em encontro com a paz e a saúde, a benfeitora diferencia as emoções dos sentimentos, dizendo o seguinte: as emoções funcionam automaticamente, sem consciência direta da ocorrência, enquanto que os sentimentos são percepções conscientes das ocorrências. E aí já verificamos a diferença. Quando chegamos na idade da razão, passamos a conquistar os sentimentos. E a função desse arcabouço emocional é ser percebido e orientado para a conquista dos sentimentos nobres, do amor, da fraternidade, da solidariedade, da transformação, da energia transformadora, e essa deve ser a busca dos homens e mulheres da era atual. Esses são os nossos desafios: transformar toda essa herança, esse arcabouço instintivo, em algo que nos impulsione à totalidade, a conquista de nós mesmos, a conquista de um ser que possa perceber o que vive, perceber o seu contexto e agir de maneira a transformar tudo aquilo que vive, porque se temos emoções, não devemos por elas ser possuídos. E Jung dizia muito bem a respeito dos complexos, quando dizia que o problema não era simplesmente ter complexos, porque todos nós temos complexos. E lembremos, a base dos complexos são as emoções. As experiências que têm um arcabouço emocional vão se formando complexos de acordo com o tipo de experiência. E nós devemos perceber para não sermos tomados por esses complexos. E a partir da conquista da consciência, vamos sendo orientados pelos sentimentos. Os sentimentos, então, têm um direcionamento da razão. Quando eu percebo a emoção, quando eu vou arquivando essa emoção, quando eu consigo percebê-la, diferenciá-la, direcioná-la, já trabalho com a noção de sentimentos, porque a razão está unida a essa parte instintiva do ser. Eric Berne, que é o pai da análise transacional, ele nos diz que além das emoções já citadas por Mire Lopes, a alegria e a tristeza também seriam emoções básicas. E desde a detonação da carga emocional até o seu efeito corporal, 3 tempos da emoção podem ser identificados: o sentir, o expressar verbal, o atuar corporal. Então nós vemos que, a respeito da estrutura emocional, até mesmo os teóricos têm certa divergência, mas vão incluindo partes importantes da nossa percepção, porque alegria e tristeza vão sendo percebidos na nossa herança, na nossa caminhada, desde cedo no processo evolutivo. São como o processo inicial da emoção. E passamos por essas 3 partes. O sentir. O sentir é a base instintiva. Todos nós sentimos as emoções. Todos nós temos uma carga emocional. E isso não diferencia o homem do animal. Mas essa segunda etapa, o expressar verbal, nos diferencia. Temos a capacidade de expressar verbalmente as nossas emoções. Falar a respeito da raiva que sinto, falar a respeito do medo, falar a respeito do afeto, dessa conquista que vai unificando e que nos impulsiona a algo mais importante. Então, essa capacidade de perceber, sentir e expressar nos diferencia dos animais nessa conquista. Infelizmente, muitas culturas velam ou até mesmo vedam a expressão emocional. Nós ficamos tolhidos em nossas expressões tão naturais do processo evolutivo. E quantas vezes isso se torna a base das nossas neuroses, das nossas psicopatologias, porque a emoção cumpre um caminho: sentir, expressar verbal e o atuar corporal.
E aí advém um outro problema também nesse atuar corporal. Quantas vezes nós engolimos as nossas emoções, como uma criança que chora e o pai ou a mãe diz: engula seu choro, engula seu choro. E a criança desde cedo é orientada a não expressar uma emoção muito natural que sente nela mesma. Ou então somos obrigados a não sentir medo. Você é homem, você não pode ter medo. Você tem que ter coragem. Por que não posso ter medo? Por que não posso sentir essa emoção tão natural? Não devo ficar paralisado pelo medo, que é diferente. Devo desafiar o medo dentro dos limites naturais. Mas sentir é algo muito natural. Também a raiva. Quantas vezes somos tolhidos no meio espírita, no meio religioso? Você não pode sentir raiva. Mas por que eu não posso sentir raiva? Se já se trata algo do meu arcabouço, então esse processo de sentir, expressar, e expressar isso no corpo também, o atuar corporal, se transforma em algo saudável. É lógico que nem sempre podemos demonstrar todas as emoções que sentimos. Mas o importante é que você não as esconda de você mesmo. Não esconda as suas emoções de você. Às vezes o ambiente não permite uma expressão, mas depois, internamente, faça a sua reflexão. Perceba esse arcabouço emocional, porque isso faz parte da construção do nosso mundo psíquico, da percepção psíquica e da nossa evolução. Joana de Ângeles, em Atitudes Renovadas, nos diz que quando são cultivadas as reminiscências das emoções danosas, há mais facilidades para que outras se expressem ante qualquer circunstância desagradável. Como não se pode, nem se deve viver de experiências transatas, o ideal é diluir-se em novas experiências todas aquelas que causaram dor e hostilidade. E aí uma chamada de atenção, uma reflexão. Quando vivemos na reminiscência de emoções dolorosas, danosas, vamos arquivando a dor sofrida, vamos arquivando a tristeza, a raiva, que se transforma em mágoa, se transforma em ressentimento, e tudo isso é veneno para o nosso corpo, é veneno psíquico, que vai afetar quem em primeiro lugar? Quem será o afetado dessa emoção não expressa, dessa atitude que não foi reflexionada, reelaborada, senão nós mesmos? Essas atitudes danosas no nosso comportamento se voltam contra nós mesmos. Por isso a revivemos como circunstâncias desagradáveis. Por isso que constantemente a nossa psique traz à mente, por isso o nome ressentimento, sentir novamente aquilo que ficou guardado, mas não foi resolvido. Por isso que sentimos a carga emocional. Por isso que as pessoas às vezes falam que quando nós perdoamos, nós esquecemos. Não é inteiramente verdade, porque o esquecimento faz parte da memória. Mas é certo que quando diluímos uma carga emocional, isso fica de forma suave e leve no nosso inconsciente, que é capaz que não tenhamos uma recordação constante daquele fato, e a temos, essa recordação constante, quando esse arquivo não ficou bem elaborado. Quando guardamos algo que não ficou resolvido em nossa psique e trazemos à tona em nosso mundo emocional essas dores, essas dificuldades, e quantas dificuldades vão sendo guardadas. As emoções negativas vividas com pai, com mãe, principalmente esses dois do contexto familiar, mas também com irmãos na escola. Isso tudo vai formando o arcabouço emocional, se transformando em complexos e que, se não são trabalhados, tolhem a nossa energia, ou seja, aquela energia que poderia ser usada para o nosso processo de individuação, de plenitude, de plenificação, vai ficando retida. E como nós precisamos de toda essa energia para a conquista do todo que somos, não desenvolvemos certos aspectos da nossa existência por conta dessas energias que ficaram retidas, carga emocional
que não foi trabalhada, gerando dor e hostilidade. Continua a benfeitora dizendo que não se deve lutar contra as emoções, mesmo aquelas denominadas prejudiciais, antes cabendo o esforço para desviar-se a ocorrência daquilo que possa significar danos em relação a si mesmo ou a outrem. Não lute contra as suas emoções. Seja verdadeiro, pelo menos consigo, quando sentir raiva, medo, alegria, tristeza, dor, quando estiver alegre e contente, porque todas as emoções fazem parte de ferramentas para o nosso aprimoramento. Não negue algo que é muito natural em você. Isso não quer dizer que não devamos reflexionar a respeito dessas emoções, porque se elas se repetem, isso tem uma causa. Se elas se repetem, não significa necessariamente que há um risco externo, mas que algo interno também pode estar mal trabalhado. Porque também as emoções, elas são trazidas à tona através do inconsciente. Quem é que não teve um sonho em que viveu determinada situação e que acordou com aquela emoção vivenciada no sonho? Ou seja, o fato, na realidade objetiva, como a chamamos, não existiu, mas existiu na realidade subjetiva, na realidade do inconsciente, e trouxe uma carga emocional provavelmente arquivada nesse inconsciente que necessita ser liberada, necessita ser trabalhada, necessita ser transformada para que não signifique danos contra mim mesmo, porque fazem parte dos meus complexos, ou contra o outro, porque irei tomar atitudes equivocadas se estiver baseado nessas emoções que não foram trabalhadas em mim mesmo. Daniel Goleman nos diz que o impulso é o veículo da emoção. A semente de todo impulso é um sentimento explodindo para expressar-se em ação. Os que estão à mercê dos impulsos, os que não têm autocontrole, sofrem de uma deficiência moral. E se há duas posições morais que nossos tempos exigem, são precisamente estas: autocontrole e piedade. Como é profundo ver isso de um psicólogo que parece que tem um olhar mais profundo, mesmo que não seja religioso, mesmo que não seja espiritualista, conseguiu atingir algo profundo para a alma nessa percepção de que nós não devemos ficar à mercê dos nossos impulsos. E que nesses tempos nos são exigidas duas atitudes: autocontrole. Autocontrole perante toda essa barbárie que vivemos nos dias atuais, nada obstante os grandes avanços que já temos. Quanta violência no mundo. Quantas dores poderiam ser sanadas se tivéssemos tempo para respirar, perceber o nosso impulso emocional, mas não dar vazão àqueles que são destrutivos e direcioná-los de forma positiva. Piedade, como diz Daniel Goleman, para todos aqueles que não sabem ainda como expressar as suas emoções, vivem ainda das emoções primárias, das sensações rudes do corpo, porque ainda não percebem os prazeres da alma. Ainda não conquistaram esse algo importante para o psiquismo. Mas se nós já podemos, talvez não conquistar como um todo, mas antever esse processo, direcionar-nos para esta conquista, que tenhamos piedade e, além disso, sejamos e atuemos como educadores, sempre que possível. Educando a nós mesmos em primeiro lugar, porque o homem e a mulher precisam educar-se para depois se transformarem em educadores, porque através do próprio exemplo poderão mostrar que não devemos ser reféns dos nossos impulsos, das nossas emoções, mas podemos ser auxiliares, coordenadores de toda essa bagagem que temos em nosso psiquismo. E completa Joana de Ângeles dizendo que, não se podendo viver sem as emoções, cuidar-se daquelas que edificam em detrimento das que perturbam. Tal é a missão do homem e da mulher inteligentes na terra.
possuímos e fomos conquistando ao longo da nossa escala evolutiva as emoções. No princípio, no reino vegetal, eram apenas sensibilidades. A sensibilidade da flor que responde ao toque, da planta que já convive com o meio em que vive. No reino animal, essa emoção ganha impulso. O arcabouço emocional fala mais alto. E vamos trabalhando de forma germinal os sentimentos que vamos a ser portadores no futuro dessa escala evolutiva. Conquistamos a razão, conquistamos a consciência. E nessa conquista da consciência nos permite algo importante. Não precisamos ficar mais à mercê dos nossos impulsos. Portanto, posso senti-los, posso percebê-los, mas isso é algo muito sutil. Mas não preciso mais brigar, digladiar com o outro. Não preciso mais ser refém dessas sensações rudes do corpo, porque além dos prazeres do corpo, existem os prazeres da alma. Esses sim nós devemos alimentar nesses dias tão cheios de desafio. Nesses dias em que, nada obstante os avanços da tecnologia, a mídia ainda vive das emoções rudes do ser humano e ainda nos alimentamos da raiva, do ódio. Basta ver o que é vendido por esta mídia e verificar que tipo de emoção ela alimenta nas pessoas. Mas eu tenho consciência e não preciso mais estar refém disso. Se aquilo que me trazem não me serve, eu não preciso aceitar. Se é um canal de televisão, às vezes nos esquecemos que nós podemos mudá-lo. E aí muitos dizem, mas nenhum tem programação boa. Nós podemos desligar o aparelho de televisão, pegar um bom filme, ler um bom livro, escutar uma boa música. Quantas boas obras musicais falam a nossa emoção profunda e se transformam num sentimento suave que eleva a alma, que nos proporciona reflexões mais profundas. E nós continuamos nos alimentando da música que chama às sensações mais rudes. Basta observar a grande massa. Basta observar o comportamento coletivo daqueles que ainda não percebem o processo de individuação. Mas nós, que já sabemos que somos portadores da consciência, desta luz que nos guia, podemos sim perceber essas emoções, canalizá-las à luz da consciência e à luz da razão, e a pouco e pouco direcionar todo esse arcabouço, toda essa energia que nos forma e que somos formados à conquista da individuação, à conquista da plenitude em nós mesmos. Ficamos por aqui com as nossas reflexões, desejamos muita paz a todos e até o nosso próximo encontro.